Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula da disciplina Saúde, Segurança e Ergonomia do Trabalho, iremos abordar algumas normas regulamentadoras, conhecidas como NR. Iremos tratar da NR6 primeiramente e depois uma outra norma regulamentadora mais à frente, que é a de sinalização de segurança. Primeiramente iremos falar sobre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, e os equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs. Então vamos lá. Equipamento de proteção individual, segundo a norma regulamentadora número 6, é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo empregado, que tem como objetivo, destino, a proteção contra os riscos existentes no ambiente de trabalho, os quais podem ameaçar a sua segurança e a sua saúde no exercício de suas atividades. Então, que é a definição dos equipamentos de proteção individual, os quais os trabalhadores devem utilizá-los para a sua segurança dentro do ambiente de trabalho. Para isso, a empresa que tem seus trabalhadores exercendo suas atividades é obrigada a fornecer ao empregado gratuitamente os EPIs. E esses EPIs vão ser de acordo com o risco ao qual o trabalhador está submetido, e os mesmos devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. E aí, a partir do momento que existe esses equipamentos de proteção individual na empresa, cada um das pessoas envolvidas no processo de segurança no trabalho tem as suas responsabilidades. Então, por exemplo, quanto ao EPI, as responsabilidades do empregador quanto ao EPI, equipamento de proteção individual. O empregador, que são os chefes, os que fornecem o EPI para o trabalhador, que no caso é o empregado. Esses empregadores devem adquirir o EPI de empresas e esses EPIs devem ser adequados ao risco de cada atividade desempenhada na empresa. Exigir o uso do EPI pelo empregado, já que ele está fornecendo, então ele também tem que exigir o uso do EPI pelo empregado. É responsabilidade do empregador, não é só entregar o EPI e ficar a critério do empregado usar ou não. Não, ele tem como função, o empregador, de exigir que o empregado use o EPI. Fornecer ao empregado somente EPIs aprovados por órgãos competentes. Todo EPI ele passa por um teste de segurança lá na fábrica, onde ele é fabricado, onde ele é produzido. E aí cabe ao empregado adquirir somente esses EPIs que são aprovados por órgãos competentes, que passaram por teste e estão lá comprovadamente dentro da lei. O empregador também deve orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado, acondicionamento e conservação. Como eu falei, não é apenas entregar para o empregado o EPI, também deve ensiná-lo como usá-lo adequadamente, para que realmente o EPI venha a funcionar. Substituir imediatamente quando o EPI estiver danificado ou extraviado. Então é responsabilidade também do empregador ficar atento a isso. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, se for o caso, caso necessite, é responsabilidade também do empregador. E comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada. Se tem lá um selo garantindo a qualidade do EPI, mas esse EPI não funcionou adequadamente, então cabe ao empregador comunicar ao Ministério do Trabalho para que ele tome as providências adequadas. Já a responsabilidade do empregado, ou seja, de quem recebe o EPI e de quem vai fazer uso. É função do empregado quanto ao EPI
utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Então, se o EPI é para ser usado na cabeça, ele jamais pode ser usado em outra parte do corpo, somente para o seu fim a que se destina. É responsabilidade do empregado acondicionar e conservar o seu EPI adequadamente, para que ele tenha uma durabilidade. Existem EPIs que devem ser trocados diariamente, já existem EPIs que duram mais tempo, né? E aí vai depender de como ele está sendo conservado pelo empregado. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, né? Se ele tiver algum dano ou extraviado, então o empregado deve comunicar ao empregador para que ele troque imediatamente o seu EPI, caso esteja impróprio para uso. E o empregado também deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então o empregador vai ensinar, vai passar as orientações para o empregado de como usar os EPIs, e aí cabe ao empregado cumprir essas determinações exigidas pelo empregador sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Ok? Tudo isso, pessoal, visando somente a segurança dos trabalhadores. É o objetivo do uso dos EPIs. E aqui, para exemplificar para vocês, alguns tipos de EPIs, né, bem comuns nas empresas, né, que admitem trabalhadores. Capacetes, né, para proteção da cabeça, capacetes com viseiras, capuz, óculos de segurança, né, para proteção dos olhos e face, protetores auriculares, né, proteção aí contra ruídos intensos, né, que podem prejudicar a audição do trabalhador. Tanto o protetor auricular tipo concha como o tipo plug, né, já é aquele mais interno, né, no ouvido do trabalhador. Máscaras, né, proteção respiratória, né, tem alguns mais específicos, como as máscaras de mergulhadores, né, outras que filtram o ar, né, do ambiente de trabalho. Proteção dos membros superiores, né, tá aqui os vários modelos de luvas, né, dedeiras, luvas de borracha, de tecido, né, depende aí da atividade a qual o trabalhador está exercendo. Outros tipos de luvas também, né, são comuns, e aí vai variar de acordo com o exercício da profissão do trabalhador, né. Proteção dos membros inferiores, né, os calçados de segurança, as botas, né, esses calçados, né, que são próprios de seguranças, né, então tem aí vários modelos. As vestimentas de segurança, aqui para quem trabalha em ambientes com altas temperaturas, né, ambientes quentes. Aqui já é uma vestimenta própria para quem trabalha com, né, na área de apicultura, né, mexe com abelhas, né, com incêndios. Os coletes de sinalização, né, muito utilizado pelo pessoal que trabalha em aeroportos, né, por exemplo, no trânsito. Os cintos de segurança para quem trabalha em alturas, né, para poder ficar com os braços livres, e aí coloca lá o cinto para exercer sua atividade em alturas, né, consideráveis aí. E para quem está lá exposto, né, à poeira, ao sol, né, à luz solar diariamente, tem os protetores de pele, né, os cremes, protetor solar, né, para proteger aí contra os raios solares. E aí temos os equipamentos de proteção coletiva, né, o EPC, que diferente do EPI, como o próprio nome já está dizendo, já é para uso de um grupo de trabalhadores. Então, eles são colocados lá em locais estratégicos para funcionar como proteção de grupos de trabalhadores, né? Então são dispositivos de uso coletivo destinados, assim como os EPIs, à proteção da integridade física dos trabalhadores. E aí, para exemplificar, nós temos, por exemplo, os extintores de incêndio, né? Tem os vários tipos: espuma, de água, dióxido de carbono, químico,
né, com agentes especiais. E aí o que é que vai diferenciar os tipos de extintores? Depende do tipo de incêndio que acontecer no local de trabalho. Então, por exemplo, se o incêndio foi provocado devido, né, a queima lá de equipamentos elétricos, jamais pode se utilizar um extintor de água, né? Porque sabes que a energia, a eletricidade, né, conduz aí, né, esses equipamentos conduzem a eletricidade, pode vir a agravar a situação. Então, dependendo do tipo de incêndio, como vocês podem ver aqui nessa coluna, né, vai se utilizar o tipo mais apropriado de extintor, né, que é um EPC, equipamento de proteção coletiva. Eles são colocados lá expostos, né, caso venha a ter algum tipo de incêndio no ambiente de trabalho. Temos aqui a capela, né, que é comum nos laboratórios de química, né, de análise, onde precisa fazer reações químicas com substâncias normalmente assim tóxicas, né? E aí é necessário esse ambiente para não ter o contato direto com essas substâncias químicas, né? Que são chamados capela. Chuveiros de segurança, caso aconteça algum acidente, né? A pessoa se queime ou cai alguma cor nos olhos, e aí tem lá o chuveiro, né? E o lava-olhos. As fitas, né, de segurança são muito comuns aí nos trânsitos, os extintores, né, as telas, os cones de sinalização. Todos esses aqui são exemplos também de equipamentos de proteção coletiva, né, os EPCs. A outra norma regulamentadora que eu quero tratar com vocês aqui na aula de hoje é a 26, né, que trata da sinalização de segurança no ambiente de trabalho. Então, o que é que eu posso utilizar nas empresas para sinalizar os locais, né, os ambientes de trabalho e garantir a segurança dos trabalhadores? Eu tanto posso utilizar cores, como placas, né, avisos, palavras de advertência. Então, existem vários tipos de sinalização, que é o que eu vou tratar aqui com vocês a partir de agora. Começando, pessoal, com o uso das cores, né? As cores, segundo estudos, elas são utilizadas por quê? Porque é mais fácil o trabalhador aprender determinadas situações, determinados locais que estão relacionados à segurança do trabalho. Usando cores, eles fixam melhores, né, as cores do que palavras, frases, informações. Então, os estudos comprovam isso, né, que o uso de cores na prevenção de acidentes, né, nos locais de trabalho facilita aí a identificação de que, por exemplo, de equipamentos de segurança, de áreas, determinadas áreas em que pode-se estar, pode-se não estar, identificar canalizações, né, advertir contra riscos. Então, o uso dessas cores possibilita aos empregados aprender rapidamente o que é que cada cor representa. E aí se familiarizarem mais rapidamente e garantir a sua segurança no ambiente de trabalho. E aí, segundo a norma regulamentadora 26, são utilizadas diversas cores, né? Vermelho, amarelo, branco, preto, verde, azul, laranja, roxo, cinza, né? O cinza mais escuro, cinza mais claro. E aí cada uma dessas cores significam, isso aqui é padrão, né? O vermelho numa indústria, numa empresa vai ser usado para uma coisa e na outra para outra coisa. Não. Sempre que tiver lá a sinalização de segurança na cor vermelha, né, uma faixa, uma placa, um símbolo, significa que naquele local existe o que? Equipamentos de combate a incêndio. Então, normalmente, por exemplo, os extintores de incêndio, sempre que tiver lá uma faixazinha, né, um quadradinho vermelho, é lá onde o extintor de incêndio deve estar presente, já para ficar gravado e ficar melhor de identificar, né, o seu local caso venha acontecer um incêndio no ambiente de trabalho. Então, cada uma dessas cores representa, né, uma advertência, um equipamento, uma canalização, e aí cabe aí à empresa utilizá-las aí da melhor maneira possível, ok? Um outro tipo de sinalização que as empresas podem utilizar são as palavras de advertência. 3 palavras: perigo, cuidado e atenção.
E aí vai depender do grau de risco da substância a qual está sendo identificada. Então, se for uma substância de alto risco, identifica-se lá com a palavra perigo. Se for uma substância de médio risco, a palavra utilizada vai ser cuidado. Se for uma substância de risco leve, a palavra utilizada vai ser atenção. Então, essas são as palavras de advertência, utilizadas também na sinalização de segurança nos ambientes de trabalho. Um outro tipo de sinalização muito utilizado, né, não só nas empresas, mas no trânsito, né, de uma maneira geral, em vários locais, são os sinais, que na verdade são as placas de sinalização, né? E aí nós temos quatro tipos de placas: os sinais de perigo, proibição, obrigação e emergência. E aí vamos ver cada uma delas. Primeiro, os sinais de perigo, né? Como é que eu identifico aqui esses sinais? São utilizados para identificar situações de risco. Então, sempre que estiver presente no ambiente de trabalho ou em qualquer outro local, essas placas, que tem como característica a forma triangular, o contorno e o desenho em preto, e o fundo da placa é amarelo. Então, essas placas, né, sinais de perigo, identificam no ambiente de trabalho, né, situações de risco. Tá aqui elas, ó, desenhos em preto, fundo amarelo e o formato triangular. Então, sempre que tiver lá essas placas em algum local, vocês visualizarem, né, nos diversos locais aí, são os sinais de perigo, ok? O segundo sinal são os sinais de proibição. O que é que identifica, né? O que é que indica essas placas? São representam comportamentos que são proibidos naquele ambiente a qual a placa está localizada. Então, se estiver lá, faz a leitura da placa, né? Identifica através do desenho. Essas placas ela já tem a forma de círculo, o contorno dela é vermelho, o desenho é preto e o fundo branco. Então, sempre que tiver presente essas placas, significa que algo é proibido fazer, né, naquele ambiente de trabalho. Tá aqui, ó, as plaquinhas de proibição, né, a faixazinha no meio significa que não é permitida essas ações naquele local, ok? Temos os sinais de obrigação, diferente dos de proibição, né, que não é permitido. Aqui já diz o que? Diz que diz respeito a comportamentos que são obrigatórios. Então, por exemplo, é obrigatório o uso de protetor auricular naquele ambiente porque o ruído é muito intenso. Aí tem lá a plaquinha dizendo, né? Como é que eu identifico essa placa? Ela tem a forma circular, o desenho é branco e o fundo azul. Então, sempre que tiver essa plaquinha, significa que alguma coisa naquele ambiente é obrigatório o trabalhador fazer, cumprir. Tá aqui ele, ó. Esses são os sinais de obrigação. Tá aqui, ó. Obrigatório o uso de proteção dos olhos, da cabeça, né? Então, significa que algo deve ser feito obrigatoriamente pelo trabalhador naquele local. E temos os sinais de emergência, né? Também muito comuns aí em muitos locais, né? Não só em empresas. E esses sinais de emergência fornecem informações de salvamento, né? Tem a forma retangular, o desenho branco e o fundo verde. E aí, caso seja presenciada essas placas, lembre-se, né? São sinais de emergência. Por exemplo, saída de emergência, né? De determinados locais, né? Tá aqui as plaquinhas para vocês se habituarem melhor, né? Saída de emergência, primeiros socorros, né? Lava-olhos, né? Maca. Então esses são os sinais de emergência, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.